Capítulo 224, O Retorno de Lin Ming. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. O plano de Lin Ming aconteceu como ele planejou. Depois que Ouyang Jua morreu, Ouyang Boyan chegou e toda a cidade da Fortuna do Céu foi virada de cabeça para baixo, cada canto foi vasculhado. Contudo, todos já tinham uma ideia formada de que aquele que matou Ouyang Jua era um mestre do reino Xiantian. Lin Ming nunca foi considerado suspeito. Até mesmo Bilu, que sabia que havia hostilidade entre Lin Ming e Ouyang Jua, nunca teve a mínima suspeita dele. Afinal, Bilu sabia que, mesmo que ele próprio criasse inúmeras ilusões, ele nunca teria sido capaz de matar Ouyang Jua silenciosamente. Assim, a morte de Ouyang Jua se tornou um mistério. Ouyang Boyan procurou durante dia e a noite, mas não importava o que ele fez, ele não conseguiu encontrar uma única pista. Nesses 10 dias, a reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios começaria. Muita neve caiu sobre a cidade da Fortuna do Céu nos últimos 10 dias. Os grandes flocos de neve eram como pedaços de algodão, esparramados no chão. Toda a cidade estava coberta com um branco sem fim. Todas as manhãs, os trabalhadores do reino iam às ruas e retiravam a neve, mas no dia seguinte, eles teriam que começar novamente, constantemente varrendo. No Palácio Marcial dos Sete Mistérios, o diácono do escritório de registro, Sun Liang, olhava para baixo enquanto ele se concentrava em ler um romance. Embora estivesse congelando lá fora, na sala havia uma fogueira acesa em um tambor de latão. As cortinas grossas de algodão pendiam na porta da frente, e as janelas foram tampadas com papel pesado. Toda a sala estava confortável e quente. Lá fora estava nevando e gelado, mas dentro da sala era como uma morna noite de primavera. Esta ótima atmosfera e confortável sensação era o melhor ambiente para ler. Mas neste momento, a porta da frente de repente se abriu, e um vento frio entrou. A atenção de Sun Liang foi perturbada. Ele olhou para cima, infeliz e imediatamente ficou chocado com o que viu. A pessoa que chegou foi Lin Ming. Irmão aprendiz Júnior Lin. Você voltou. Sun Liang colocou rapidamente seu romance de lado e o cumprimentou com um sorriso. Sun Liang sabia que todos tinham algum ego e gostavam de ser lisonjeados. Milímetro. Acabei de terminar minha aventura. Fazenda quase 2 meses, então eu vim ao escritório de registro para encerrar a minha aventura. Irmão aprendiz Júnior Lin é muito gentil, não havia necessidade de ser tão educado e vir pessoalmente avisar, você poderia ter encontrado alguém para avisar. O irmão aprendiz Júnior Lin voltou logo a tempo. Você pode não saber, mas a reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios começou. Nos últimos dias, o mestre do Palácio Marcial Qin já começou a selecionar candidatos para participar. Quando Sun Liang falou essas palavras, ele cumprimentou calorosamente Lin Ming, graciosamente, lhe serviu uma xícara de chá quente. Milímetro. Lin Ming ficou um pouco surpreso. Como um discípulo quase de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, naturalmente ele sabia sobre a reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. O Vale dos Sete Mistérios criaram palácios marciais dos Sete Mistérios nos vários países sob seu controle. O primeiro motivo era controlar melhor esses países e o segundo era desenvolver talentos e, assim, aumentar a força total do Vale dos Sete Mistérios. A cada 3 anos, a seita do Vale dos Sete Mistérios reuniria os mais talentosos discípulos dos palácios marciais e realizaria uma reunião marcial. A reunião marcial era para todos os discípulos de núcleo dos palácios marciais. Claro, os discípulos que não eram de núcleo também poderiam participar, desde que fossem excelentes talentos. Durante a reunião marcial, os discípulos centrais de todos os palácios marciais, os talentosos discípulos das várias famílias marciais e os gênios da seita do Vale dos Sete Mistérios se reuniriam para testar sua força de combate. Se conseguissem bons resultados, não só os discípulos seriam recompensados, mas o mestre do palácio marcial também.
A pílula da introdução celestial era um tesouro absoluto para aqueles mestres do reino Outian que estavam tentando atacar o obstáculo do reino Xiantian. Os materiais para a pílula da introdução celestial eram difíceis de encontrar, o Vale dos Sete Mistérios só podiam refinar um lote de 20 a 30 pílulas a cada 3 anos. Kinziya, que tinha um talento incrível e esteve no Palácio Marcial dos Sete Mistérios há tanto tempo, só conseguiu uma pílula da introdução celestial até agora. No entanto, depois que ele usou a pílula da introdução celestial, ele descobriu que seu coração da cítara ainda não estava aperfeiçoado ao máximo, então ele não conseguiu avançar para o reino Xiantian. Nos últimos anos, Kinziya estava percorrendo vales e passou por uma profunda reflexão. Por causa disto, seu coração da cítara atingiu o estágio de grande sucesso. Agora, ele precisava urgentemente de uma pílula da introdução celestial para tentar atravessar o obstáculo do reino Xiantian. Mas a pílula da introdução celestial só era concedida a um grau classificado na reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Ficar em primeiro lugar é mais fácil falar do que fazer. O Vale dos Sete Mistérios governavam mais de 36 países. Além desses 36 países, havia também antigas famílias marciais, bem como os gênios superdotados da seita do Vale dos Sete Mistérios. Embora, mesmo que não conseguisse ficar em um grau lugar, desde que conseguissem uma boa classificação, eles poderiam aumentar seu status e ganhar reputação, seus méritos também seriam registrados para a posteridade. Portanto, todos os mestres dos palácios marciais dos 36 países também participariam desta reunião marcial, pois todos atribuíram uma grande importância a ela. Não pensei que a reunião marcial começaria tão cedo. Lin Ming estava pensando nisso, quando Sun Liang gritou de repente com surpresa: Irmão aprendiz Júnior Lin, o seu cultivo já alcançou o nível de pico do estágio do forjamento ósseo. Assim que Sun Liang percebeu o cultivo de Lin Ming, suas mãos tremiam e ele quase deixou a xícara de chá cair. Ele se lembrou que a última vez que Lin Ming entrou aqui, ele estava apenas no estágio de alteração dos músculos. Agora, depois de voltar tão cedo, ele já alcançou inesperadamente o nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Esta velocidade de cultivo era simplesmente muito rápida e assustadora. Originalmente, Sun Liang não era muito otimista sobre Lin Ming sair para uma aventura. Em sua opinião, as experiências que ele poderia ganhar de ao se aventurar não podiam se comparar aos recursos que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios proporcionava. Mas ele nunca imaginou que depois que Lin Ming voltasse, seu cultivo aumentasse em 1,5 estágio. Milímetro. Eu avancei por sorte. Lin Ming estava relutante em falar mais sobre essa questão. Ele sabia que na frente de Kinziya, ele não seria capaz de ocultar seu cultivo. Além disso, era melhor não revelar o fato de ele ter alcançado o reino de retornar à origem, caso contrário, ele teria dificuldade em explicar. Por sorte? Porque não tenho esse tipo de sorte. Sun Liang ouviu Lin Ming casualmente dar uma resposta, ele teve um súbito desejo de estrangulá-lo. Da alteração dos músculos ao forjamento ósseo, ele saltou 1,5 estágio em menos de 2 meses. Essa sorte era anormal, isso realmente irritava. Certo, quando o decreto dos 7 mistérios foi transmitido, não disse que, desde que o irmão aprendiz Júnior Lin atingisse o nível de pico do estágio da alteração dos músculos antes dos 16 anos de idade, então você poderia se tornar um discípulo de núcleo. O irmão aprendiz Júnior Lin não será considerado um discípulo de núcleo agora mesmo. Sun Liang se lembrou do tumulto que o decreto dos 7 mistérios causou e seus olhos começaram a brilhar. Milímetro. Eu deveria ser. Sun Liang congelou por um momento, sem saber como responder. Embora ele soubesse que era apenas uma questão de tempo antes de Lin Ming se tornar um discípulo de núcleo, ele realmente tinha feito isso hoje. Sun Liang sentiu que era como estar em um sonho. Lin Ming era tão jovem e já conseguiu resultados tão incríveis. Antes,
ele pensou que era um pouco exagerado quando outros disseram que Lin Ming se tornaria um emissário dos Sete Mistérios. Mas agora parecia que isso era mais do que provável. Se ele entrasse no reino Xiantian, então ele se tornaria um ancião do Vale dos Sete Mistérios. Sun Liang respirou fundo. Ele não se atrevia a imaginar mais. Seu respeito em relação a Lin Ming apenas aumentava e ele entregou a Lin Ming uma xícara de chá com as duas mãos esticadas. A velocidade de cultivo do irmão aprendiz Júnior Lin é mais do que surpreendente. Talvez desta vez na reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, você poderá entrar no top 50. Sun Liang não estava subestimando Lin Ming quando ele mencionou o top 50. A verdade era que a maioria dos discípulos que participariam da reunião marcial estava na adolescência ou mesmo com 20 anos. Seus níveis de cultivo eram quase todos no período de condensação de pulso para acima. Para Lin Ming, de 15 anos, este seria um grande problema. Frente a artistas marciais como eles, ele realmente estaria em desvantagem. Além disso, havia muitos discípulos que participavam da reunião marcial. O Vale dos Sete Mistérios governavam mais de 36 países e também havia mais de uma dúzia de famílias marciais, bem como os discípulos mais talentosos das facções da seita do Vale dos Sete Mistérios. No total, havia cerca de 5 ou 6 centenas de pessoas. Se destacar em tal multidão de gênios não era fácil. Lin Ming sorriu, não negando nada. Ele tomou um gole de chá e perguntou: você disse que o mestre do Palácio Marcial Qin tinha começado a selecionar as pessoas, quem ele escolheu até agora? Sun Liang disse: há 2 dias, o mestre do Palácio Marcial Qin e o vice-mestre do Palácio Marcial Sun já reuniram todos os discípulos de núcleo para participarem de uma grande competição de qualificação. A competição já passou da metade e 3 pessoas se qualificaram para participar da reunião marcial. Os 2 últimos candidatos serão decididos após a conclusão da competição. Quais 3 pessoas já foram selecionadas? Os 3 discípulos que foram escolhidos são Qin Xingchuan, Zhou Yu e Liang Long. Os que estão brigando pelas últimas vagas são Ling Sen, Taku, Zhao Jifeng e Jiang Bin. Milímetro. Ling Sen não foi selecionado no primeiro grupo de pessoas. Lin Ming ficou um pouco surpreso. Embora Ling Sen não fosse um discípulo de núcleo, sua força já havia alcançado a de artistas marciais do período de condensação de pulso. Mesmo Qin Xingchuan não era oponente para Ling Sen, então, como é que ele não foi escolhido? Sun Liang disse: o mestre do Palácio Marcial Qin escolheu primeiro entre os 5 discípulos de núcleo e então começou a considerar Ling Sen e Taku. Então foi assim. Lin Ming finalmente entendeu. A reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios é focada nos discípulos de núcleo. Normalmente, os discípulos que não eram de núcleo não teriam permissão para participar. No entanto, esses 5 discípulos de núcleo provavelmente não estavam de acordo com os padrões de Qinzia, então ele havia colocado Ling Sen e Taku. Sun Liang começou a dizer: irmão aprendiz Júnior Lin, agora que está de volta, você deveria se apressar e ir ver o mestre do Palácio Marcial Qin. Ele está na residência marcial do mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Para os mestres dos palácios marciais dos 7 mistérios de todos os países, a reunião marcial que ocorria a cada 3 anos era um evento muito importante. Qinzia também levava este torneio com total seriedade. Ele havia prestado assistência a Lin Ming e o ajudou bastante porque esperava que Lin Ming pudesse brilhar na reunião marcial. Claro, agora, ele não tinha muitas esperanças nessa reunião. Afinal, Lin Ming era muito jovem e seu cultivo estava apenas no estágio da alteração dos músculos. Não importa o quão grande fosse o seu talento, era impossível para ele lutar contra os talentos do período de condensação do pulso que pareciam abençoados pela vontade dos céus. O limite de idade para os artistas marciais participarem da reunião marcial é 22 anos. Uma vez que Lin Ming poderia participar de mais 2 torneios,
Qinzi acreditava que, com o talento de Lin Ming, ele definitivamente seria capaz de brilhar em toda a sua glória nas últimas reuniões marciais. Mas, antes que Qinzi tivesse tempo de colocar seu plano em prática, Lin Ming desapareceu. Qinzi suspeitava que por trás disso estivesse Ouyang Jua, mas ele não tinha nenhuma prova para apoiar suas suspeitas. No entanto, ele nunca imaginou que Ouyang Jua morresse há meio mês. Não só ele conheceu seu criador, ele também foi morto de uma maneira muito estranha. Ele morreu dentro da sede da Associação de Comércio dos Aliados e os vários guarda-costas perto dele nem sequer notaram nada estranho. Assim que Ouyang Jua morreu, Ouyang Boyan correu para a Cidade da Fortuna do Céu. Agora, toda a Cidade da Fortuna do Céu era uma bagunça completa, havia caos e desordem em todos os lugares e Qinzi estava constantemente em um estado miserável. Nesse momento crítico, a reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios estava prestes a começar. Como o Reino da Fortuna do Céu era um país de segundo grau, eles podiam enviar 5 participantes. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinha no total 5 discípulos de núcleo. No entanto, Qinzi estava insatisfeito e descontente com a força desses 5 discípulos de núcleo. Desses 5, apenas Qin Shengchuan mostrou alguma esperança. Mas, sua idade era muito baixa. Ele temia que ela nem chegasse aos 200 melhores. Portanto, sua única opção tinha sido permitir que Ling Sen e Taku também participassem. A verdade era que Qinzi não desejava fazer isso, porque se o fizesse, os outros países ririam do Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu e iriam dizer que não tinham ninguém decente. Eles ridicularizariam o fato de que os discípulos externos haviam sido escolhidos para participar da reunião marcial e afirmariam que só fizeram isso para preencher os números. Embora Qinzi tivesse um temperamento fácil e geralmente fosse indiferente, isso não significava que ele não se importasse com nada. Desde que ele se tornou o mestre do Palácio Marcial, ele também suportou o fardo de ser um mestre do Palácio Marcial. Ele não queria ver seu palácio marcial sendo visto de cima pelos outros.